Queridíssimo amigo, tudo bom? Alegria nos conecta com o Criador. Tem para anotar? Te convido um cafezinho. Vamos começar a sessão de hoje, na qual a gente vai falar sobre um tema importante, interessante, espiritual e fundamental na Kabbalah. Hoje a gente vai explicar o conceito das 10 sefirot, as 10 manifestações. Vamos mapear ela na árvore da vida, tá? Vamos ver as influências das cores nas nossas vidas e muito mais. Está preparado? Vamos começar. A Kabbalah explica que a primeira das 10 manifestações com as quais o Criador, na sua infinita sabedoria, vai criar o mundo, se chama Keter. Keter em hebraico, literalmente traduzido, quer dizer coroa. Essa é uma sefirá, uma manifestação que vai estar em cima da cabeça dos seres humanos, que vai ter a característica da cor branca. O branco, na Kabbalah, ele vai representar aquilo que dá. Não é uma coincidência que quando a gente pega todas as cores e mistura elas, sai justamente o branco. Não é coincidência, talvez, que hoje em dia os hospitais costumam ter nas paredes a cor branca, que é a cor justamente do shalom, da paz. Quando a gente imagina um senhor assim com a barba branca, né? É um sinal de paz, de sabedoria. Isso porque na Kabbalah o branco é essa cor que é a bondade divina na sua máxima potência e que ele quer somente dar e compartilhar da sua luz infinita para cada um de nós. Keter sobre a cabeça, cor branca. E sua representação, esse dar infinito. De aí a Kabbalah nos vai falar de sefirot, que vão estar todavia no cérebro, parte inferior direita, esquerda, tá? A gente tem a sefirá segunda, que se vai chamar Chokhmah. Chokhmah, a Kabbalah chama ela de uma sabedoria, mas temos que explicar. Chokhmah, o que os livros místicos nos revelam é que ela vem da palavra Koach Ma. Koach em hebraico que significa força, é um poder, é uma força. Ma é um mistério. Quando a gente em hebraico pergunta o que está acontecendo, o que é isso? Mas né? É curioso que, por exemplo, em hebraico a palavra água, se diz o elemento água, maim. Maim é água e ma é o que? É um mistério. Kabbalah explica que a água é o elemento mais espiritual que existe nesse mundo. Por isso ela não tem nem cor, nem sabor, nem cheiro. E como qualquer outro líquido também não tem um espaço físico. Ela é de outro mundo, maim. Curioso, né? Que em inglês também, quando a gente fala água, a gente diz water. Meu acento não é melhor. Quando a gente fala que, a gente fala what? Water. Que e água. Maim. Em Yiddish, em alemão também, Wasser. Falam que o água em português vem do qua, que é em francês. Não importa. A questão é que a palavra ma é um mistério. Chokhmah é das palavras Koach Ma, que é uma sabedoria do infinito. Por exemplo, isso se manifesta nos seres humanos quando a gente tem aquela primeira ideia, tá? Por exemplo, a gente está aqui, ou justo a gente está se duchando, tomando um banho, e de repente, como um raio, vem uma ideia. Vamos dar aula de Kabbalah. É uma boa ideia? Isso é uma Chokhmah, Koach Ma, uma força do mais lá que se ilumina no nosso cérebro, na nossa cabeça. Tá? A cor da Chokhmah na Kabbalah vai ser, o roxo, ou lilás também, tá? Que é uma cor exótica. Poucas pessoas sabem o exótico, que é uma cor assim da sabedoria, do mais para lá. Tá? Então depois de Keter, a gente explicou a cor branca, depois da Chokhmah, lilás e roxo, a gente tem o que a gente chama de Binah. Binah também está no cérebro e é o processo de desenvolver aquela primeira ideia. Né? A Chokhmah é raio de luz, Chokhmah, uma força. O que eu faço com essa força? A gente tem muita ideia e na prática, nada.
Biná vai ser a capacidade de desenvolver, ou em hebraico, lehavin, biná, lehavin, biná, lehavin, vamos aprender hebraico, desenvolver aquela ideia. Mas espera aí, curso de Kabbalah, mas para quem? E como? E quando? E quais temas? E quem vai gravar? E quem? Toda uma logística, no nosso exemplo. O Talmud afirma que as mulheres têm um sexto sentido chamado de biná. Na linguagem talmúdica, biná yeterá netuná lanashim. As mulheres têm uma sabedoria de biná muito elevada, mais que os homens. Por isso que quando a mulher te fala, olha, não entra nesse negócio não, você fala, você não entende nada de negócios, mas eu sinto, melhor toma em conta o que ela está dizendo, porque esse sentir pode ser um sexto sentido. Ou esse cara, eu não gosto dele, você nem conhece. Eu sinto, melhor botar atenção no que a mulher está dizendo, que a mulher tem essa capacidade de biná. Tá? A biná na Kabbalah, ela tem uma cor verde. O verde não é uma coincidência que na natureza ele é tudo que vai estar em processo, né? As frutas primeiro vão ficar verdes, até depois ficar amarelinhas. É uma cor também que a Kabbalah fala que tem refuah shlemá, que tem a cura, como Egiar no judaísmo verde, tá? É porque tudo que se desenvolve, se entende e se termina curando também, tá? Então até que a gente já explicou 3 das 10 manifestações de luz divina chamadas na Kabbalah Sefirot. O Keter na sua cor branca, a Chormá na sua cor lilás ou roxa e a Biná verde com a sua respectiva lugar e significado. Depois dessas 3, os cabalistas falam de uma meia sefirá que a gente não vai contar, que é o chama Dat. Tá? O Dat é o botar quase na prática. Depois de a gente pensar com Chormá, Biná, a hora de falar para fazer é o chamado Dat. E alguns cabalistas vão considerar isso como uma sefirá completa e considerar o Keter afora, e outros vão considerar o Dat como se não se fosse parte da sefirot, senão uma meia sefirá lá ponta. Então a gente menciona ela e vamos seguir essa linha de Keter, Chochmah e Biná. Tá? Agora vamos passar para as outras 7 sefirot que estão dentro do corpo humano e são muito, mas muito práticas. A gente tem Chesed. Chesed em hebraico, literalmente traduzido, o que significa, quer dizer bondade. Tá? A bondade a gente sabe que é um conceito fundamental para o mundo existir. Se não tivesse o conceito de bondade, com esse conceito Deus criou o mundo pensando no bem. A bondade vai estar localizada no braço direito. Tá? Não é curioso sempre falar, começar com o braço direito. O braço direito representa na Kabbalah a bondade. A cor que vai caracterizar ela vai ser um azul celestial. O azul de fato tem esse poder de acalmar, de transmitir uma confiança, né? Aquela pessoa que quer usar uns marketings também na Kabbalah. E sim, a mão direita vai representar a bondade e vai estar relacionada com o patriarca Avram, o primeiro dos 3 patriarcas. Ele era todo bondade. Vocês viram como é que na história da Torá ele rezou até pelas pessoas malvadas de Sodoma e Gomorra. Tá? Agora, paralelo ao Chesed, daquela bondade, a gente tem uma sefirá que vai estar localizada no braço esquerdo e que vai se chamar Gevurah. Como é? Gevurah. Chesed e Gevurah. A Gevurah é o oposto da bondade. Ela não é ruim. Nenhuma sefirá é mal, é ruim. Não. Cada uma tem a sua importância. A gente tem o anjo Miguel, que fala do Chesed, ele é azul, da bondade, e o anjo Gabriel. Gabriel é a Gevurah. Gevurah literalmente traduzido, a gente traduz às vezes como... É difícil traduzir ao português exatamente, são palavras tão elevadas, mas pode ser uma espécie de rigidez, de dureza. Apesar que em hebraico, Gibor, Gevurah, é alguém que consegue controlar, dominar. Os sábios na Mishnah e no Talmud falam que uma pessoa que se controla é chamada Gibor. Né? Então, o poder de controlar, de limitar,
Às vezes, sendo um pouco duro, é a Gevurah. E por que ela não é ruim? Porque às vezes é necessário na vida ter Gevurah. Imagina uma pessoa que não sabe falar que não. Oh, quanto tempo ele perde, quanta energia. Quando ele perde dele mesmo por não saber falar que não. Coitado, os prejuízos que isso pode ter. Né? Agora, então eu na minha vida tenho que aprender a desenvolver, explica a Kabbalah, o Hesed por um lado e a Gevurah por outro. Quando eu tenho água quente e eu tenho água fria, o intermédio não é água morna. O intermédio é saber usar água quente e saber quando usar água fria. O ser humano, a gente não vai ser equilibrado ao 100%, senão a gente seria anjo, a gente não seria humano. Mas a gente está aqui para se desenvolver. O melhor Hesed que a gente pode, como a gente mistura. E também quando o Gevurah, quando um pai tem que falar para o filho, olha, não bota a mão. Nisso que você vai sujar. Deus nos livre, pode ter um choque. Às vezes tem que ser duro, às vezes tem que né, pegar o cavalo e falar para ele, olha, para de correr. Né, botar essa consciência. Então a gente tem o Hesed por um lado, azul, braço direito, Avram, e a Gevurah por outro lado, cor vermelha. Não é coincidência que o vermelho né, tem esse poder às vezes de despertar sentimentos de fome, de ambição, sedução, até de raiva às vezes, um pouco. Sobe a pressão, o sangue é vermelho, a vaca vermelha na Torá. Uma cor viva, o vermelho. A Halachá, a lei judaica, fala que uma mulher não deve tomar um vestido todo vermelho, porque não seria recato, seria chamar demais a atenção. O vermelho chama, o vermelho desperta, às vezes é necessário. Então temos o Hesed azul, Avram, por um lado, e o braço esquerdo, a Gevurah, com a cor vermelha e com o patriarca Yitzhak, representando ela. Ele era mais duro a forma dele de ser. Tá? E falamos Hesed e Gevurah, suas cores, seus lugares no corpo humano e o que representam. E depois a gente vai ter no tórax, explica a Kabbalah, essa localização no corpo humano, o tórax. A próxima Sefirah, seria a sexta, né, chamada Tiferet. Tiferet. Tiferet é uma beleza que é o equilíbrio. Quanto a gente não precisa do equilíbrio nas nossas vidas. O Tiferet que está no tórax, ele tem a cor amarelo. E não é coincidência, os emojis, né, no WhatsApp, sorria, sempre a carinha amarela. O sol, eles desenham ele amarelo, luz. O amarelo é uma cor que ele tem poder de dar alegria. Só que está triste, bota com amarelo, vai ver que vai se sentir melhor. E de trazer esse equilíbrio. Tá? Claro, se a gente misturar o azul com o vermelho, o Hesed com Gevurah, o que dá? Dá roxo, que é Chokhmah, o lilás. Porque isso é uma sabedoria muito grande, saber misturar, combinar o Hesed com o Gevurah. Caso não é desse mundo. Mas o equilíbrio, e não vai por aí, porque não é de combinar, é de saber quando usar cada um. Ele é neutro, ele é amarelo. Tá? O personagem da Torá que se relaciona com isso é o patriarca Yaakov. O patriarca Yaakov é chamado Emet, o Tiferet, que logrou combinar com esse rio que todos os 12 filhos dele, no final, sigam esse caminho milenário que dá origem também ao povo de Israel. Tá? Então, bom, estamos explicando os segredos das 10 Sefirot, relacionadas com as cores, com o corpo humano, o que a gente tem que desenvolver de cada uma para o nosso trabalho espiritual divino. Então falamos da Keter, Chokhmah, Binah, Dat, Hesed, Gevurah, Tiferet. Estamos bem até aqui? Claro? Continuamos. Daí a Kabbalah nos vai falar de uma manifestação chamada Netzach. Netzach, literalmente traduzido, quer dizer vencer, transcender. Quando a gente fala de uma coisa eterna na Kabbalah, ele é um Netzach, mas quando a gente ganha, a gente fala de Nitzachon. Netzach é isso, é ganhar, é vencer, é transcender. Ele tem uma cor como rosada, por quê? Porque ele pegou o vermelho da Gevurah e diluiu ele com o branco do Keter. Então ele ficou meio rosa. Esse controle é o Netzach, de alguma forma. O personagem da Torá que se relaciona com o Netzach é Moshe Rabbeinu. Ele está nessa sefirá Moisés. Moisés está na sefirá de Netzach.
tá?